eu não gosto desta promiscuidade entre religião e política. Não gosto. Eu sou uma pessoa que tem clareza suficiente de que religião e política estão intimamente ligados. Não sou nenhum bobo no sentido de não saber que os sistemas teocráticos existem e sempre existiram. Um sacerdote sempre tem poder político, por isso que ele está sempre aliado ao rei. Ou a alguns reis. Eu sei disso tudo. Mas eu me dou o direito de ter vislumbres liberais, vislumbres laicos, utopias de laicismo, como, por exemplo, ter um certo gosto pelo mundo, pela vida laica liberal. Outro dia o Haddad estava falando uma coisa, dizendo que o Lula não gosta de misturar política e religião, mesmo quando é a favor dele. Que ele vai contrariado, que ele tenta não ir, que ele não acha de bom tom. Essa é a expressão, de bom tom. De fato não é, né? Porque no limite, quando você traz a política partidária para a religião, ou empurra a religião para a política partidária, há um empobrecimento geral do pensamento, né? Então, esses dias eu assisti aquele pastor Henrique do PSOL. Gente, eu fiquei com uma má impressão. Eu não sabia que ele era deputado do PSOL pelo Rio de Janeiro. Eu sabia que ele era um pastor desses que estão fazendo discurso de esquerda contra o bolsonarismo e tal. Mas a hora que eu fui ver ele fazendo o discurso dele, gente, aquilo é de uma pobreza tão grande que eu fiquei... Sabe quando você não quer escutar? Ele é a anti-esquerda reflexiva, sabe? Tudo que a esquerda reflexiva tem entre nós aqui, todos nós, né, construídos, vocês, nós todos construímos isso. A gente não engole aquilo, né? Eu não engulo aquilo ali. Não consigo engolir, porque tudo que ele fala, ele poderia falar como militante político, sem querer trazer as figuras religiosas para aquela situação, nem mesmo como metáfora serve. Não serve como metáfora, até pode servir aqui e ali, mas da maneira como ele traz, que não é metafórico, ele quer contar a história de Jesus como um Jesus político, revolucionário, de esquerda, perseguido, oprimido. Gente, não cabe. Não cabe, porque isso é o contraponto simétrico. Há uma simetria entre o que se faz com o Jesus de direita. Você pega e monta um Jesus de direita. Aí você monta um Jesus de esquerda. Você pode dizer, mas os fatos históricos da Bíblia colocam Jesus muito mais à esquerda do que à direita. Mas isso não importa, gente. Não é esta a questão. Eu acho que a questão toda está traçada ali no Novo Testamento em determinados momentos específicos. Em determinados momentos específicos, tudo se espera de Jesus um ato político e ele não faz esse ato político. Ele está com uma utopia religiosa. Ele está com uma utopia que tem um componente transcendente
necessário. Quando você tira esse componente transcendente necessário à utopia de Jesus, ela perde substância, ela perde... Eu não vou falar substância, eu vou usar uma palavra bem típica de como é que eu leio os evangelhos. Ela perde beleza. A beleza do Novo Testamento e do Velho, sabe onde está? Está no fato de ser um poema de mistério. Se você vai num filme de mistério e logo na primeira, segunda, terceira, quarta cena o mistério se resolve, você sai dali frustrado. Se você vai num filme onde o mistério não é resolvido, onde você fica saindo e dizendo, bom, agora sou eu que vou ter que resolver. Eu vou ter que pensar esse filme 1000 vezes durante a vida toda, porque sou eu que vou ter que resolver. Essa é esse é o brilho do Machado de Assis, de ter deixado as pessoas até hoje discutindo o papel da Capitu. É irresolvível e formam-se doutrinas e doutrinas ao redor e correntes de leitura do Machado sobre o papel da Capitu. Então aí você tem um grande escritor. A Bíblia é um bom livro por conta de ser uma epopeia, um romance e uma história. Ele é um documento antropológico e religioso de um mistério. Esse mistério, a todo momento, ele está ali e aqui, né? Você chega para Jesus e fala, o que a gente faz? Pagamos César ou não pagamos César? Pagamos imposto ou não pagamos imposto? Que situação mais opressora do que um imposto injusto? O próprio nome já diz, né? Está imposto a você. Um imposto injusto. Ele não faz as benfeitorias que nós estamos esperando com... Aí Jesus pega a moeda, olha, né? Tem a efígie do César. Tem a efígie do César. Mas se tem a efígie do César, é dele. Dai a César o que é de César, é dele. Entrega para ele. Porque o meu reino, o reino de vocês, não é deste mundo. Ele está abrindo mão de qualquer aspecto político, porque eu duvido que tenha política num reino onde a administração das coisas não pode ser feita porque elas já estão administradas. Não tem administração do paraíso nem do Éden, não pode ter. Se você tiver administração é porque a coisa não está boa, tem que organizar, então não é o céu. Esta hora que Jesus faz isso, ele não está abrindo mão de nada, ele está simplesmente dizendo que ele está propondo uma utopia misteriosa, que você precisa ser fundamentalmente humano para entendê-la. Por que fundamentalmente humano? Porque você tem que exercer a principal característica dos humanos. Os humanos são crentes. Essa é a característica dos humanos. É por isso que eu criei um título para um capítulo do meu livro sobre os Sloterdijk, que é: o homem é um animal que tem mãe. Que poderia ser sinônimo de o homem é aquele que crê. Ter mãe é acreditar, né? Porque é óbvio que a mãe está mentindo para você quando ela segura você e diz, tudo vai ficar bem. Nada vai ficar bem, nem ela sabe se vai ficar, e até pode ficar. Mas ela diz com tanta convicção, com tanta fé, com tanta crença, que ela ensina você a acreditar nela, acreditar no impossível. E daí para frente, por acreditar, você vai aprendendo. Porque as pessoas contam as coisas para você e você não tem condição de avaliar. Você crê.
Só depois de muito tempo, como adulto, é que você vai começar a colocar algumas crenças em dúvida. E assim mesmo, para colocar em dúvida, você vai ter que estar baseado em outras. O homem é um animal que crê. Ele é o único animal que crê. Nenhum animal crê. Nenhum animal diz, eu acredito que. Os animais agem. Os animais sentem, mas eles não formulam numa linguagem eu acredito que, porque nenhuma mãe de animal segura eles e diz tudo vai ficar bem. Ela apenas segura e protege. E os deuses, obviamente, não seguram nem protegem. Eles não precisam dessa relação. Então, tudo vai ficar bem. É o ensinamento da primeira crença. Daí vem as outras crenças. Quando você está na universidade, entulharam você de crenças. E de vez em quando você duvida de alguma delas e tem uma ideia. E que depois vai se transformar numa crença para outros. Acreditar, gente, não é ser burro. Ah, eu creio. Eu estou vendo uma coisa, mas eu creio noutra. Não, não é isso. Acreditar é dar fé. É pôr selo. É bater o carimbo e dizer, não, isso aí me pega bem. Isso que é o acreditar. Então, quando Jesus está propondo esse mistério do acreditar, o mistério da fé, de acreditar, ele está separando a religião da política, porque a política não é o acreditar, a política é o desconfiar, né? E ao fazer isto, gente, ele desloca o plano da teologia para um plano que invoca o transcendente. Então há uma beleza no mistério do Novo Testamento e do Velho, mas fundamentalmente do Novo. Há um mistério da humanidade, é um mistério do acreditar. Por que os homens, sendo inteligentes, são exatamente os que creem? E exatamente por crerem são inteligentes. Esse é o mistério da fé. Quem participar desse mistério, quem for fundamentalmente humano, vai participar da minha utopia. Quem for desconfiado e quiser administrar o mundo, vai participar da utopia política. Então são coisas que o liberalismo ensinou a separar e que eu vejo beleza, eu vejo estética na separação. Eu vejo a construção de um mundo laico e do mundo religioso separados como uma construção estética. Mesmo nos países onde há uma teocracia, essa estética permanece. Permanece. Se você for numa universidade iraniana, você vai ver que essa estética permanece no interior. Há uma investigação laica no contexto e que implica nessa separação. Então, eu não gosto dessa ideia de pegar Jesus e ficar enfiando em discursos utilitários para você. Então, se esse deputado ele quer se diferenciar de um Feliciano, a primeira coisa que ele deveria fazer é dizer, não sou pastor, eu fui pastor, agora eu sou deputado e se eu for na igreja é para orar, eu não vou mais lá para pregar. Aí você pode me dizer, professor, mas os outros vão continuar pregando. Aí eu pergunto para você, você é da esquerda reflexiva? Você faz as coisas pelos outros ou faz por você? Já pensou se a gente fosse fazer as coisas? Ninguém pode criticar o Lula, porque senão a gente perde para a direita. Ele tem que continuar pastor para manter os fiéis dele com ele, senão ele perde para a direita. Ora, se os fiéis dele funcionam assim,
Então o papel dele como pastor nunca foi o de bom pastor, porque ele está dominando as pessoas do mesmo jeito que a direita. Ele tem que ser capaz de dizer: gente, vocês votaram em mim para deputado, vocês evangélicos aqui da minha igreja, mas agora, gente, quem vai pregar é outro. Eu não vou mais usar do meu discurso religioso para a política, porque na política eu vou lidar com a imperfeição do mundo. Enquanto que a religião é segundo os evangelhos, principalmente o novo evangelho, é um voltar-se para o mundo perfeito. É um voltar-se para o céu. Se ele perceber a força que isto tem para ele próprio, ele tira aquele nome de pastor e vira deputado. Mas enquanto ele fizer o que ele está fazendo, ele vai ser só um Feliciano de esquerda. E isso, gente, pode lá ter o seu valor para voto, mas é um voto de cabresto, é um voto ruim, é um voto que não transforma. É uma questão de viver um elemento estético que está posto num romance antropológico histórico chamado Bíblia. Quando esse romance começa a representar interesses mundanos e mesquinhos, ele perde a sua beleza, a sua estética, a sua capacidade de ser um bom livro. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão me entendendo. Daqui a pouco a gente volta.